Amados irmãos, povo de Deus, nós os saudamos com a paz do Senhor. Que a graça e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, nos envolvendo nessa gloriosa esperança da vida eterna. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Manhã do dia 29 de junho de 2026. Gravamos esse vídeo no final da noite de ontem. Um dia muito abençoado, dia de domingo, ontem. Terminamos o dia na casa do Senhor, depois viemos para nossa casa, depois gravamos este vídeo para enviar para os irmãos. Foi um dia abençoado, o Senhor nos abençoou durante este dia. Apesar, irmãos, da aflição que a gente sente, e queira ou não, nós sofremos por ver o sofrimento dos outros, né? Sofrimento principalmente pelo que aconteceu mais recentemente na Venezuela e em outros países. E bem ao redor de nós acontecem coisas todos os dias. Nós vivemos num mundo, irmãos, que o Senhor Deus criou para dar uma oportunidade de salvação para o homem, para aquele que é imagem e semelhança dele. Ele tem prazer em querer nos levar para o lugar aonde ele habita, aonde não vai haver terremotos, não vai haver doenças, não vai haver dor nem choro. Nós não vamos perder nada, nós vamos viver com o Criador. E ele criou para nós o melhor. Aqui tudo é provisório, tudo termina aqui, mas lá vai durar para sempre. Querido irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um Momento da Palavra. Nós queremos agradecer a todos que já fazem parte da família Cristo em Vós, Esperança da Glória. Você que está chegando agora, nós damos as boas-vindas. Todos os dias vai acrescendo o número, não é? E nós ficamos muito felizes por isso. Não estamos aqui, irmãos, com outro interesse, a não ser anunciar o Santo Evangelho de Cristo. É um privilégio, irmãos, que nós temos de falar que há um outro lugar para nós, que não precisa pagar nada, já foi pago. O Senhor pagou na cruz, comprou para nós preparou para nós essa cidade santa e nos comprou o direito agora de entrar, de habitar, de viver para sempre na cidade eterna. Somos a Igreja de Cristo. Que a paz de Deus, o amor de Cristo Jesus esteja derramado sobre todos nós e que a alegria do Espírito Santo seja o maior prazer da nossa vida, é saber que nós temos essa possessão divina garantida pela fé. Nosso nome registrado no livro da vida. Queridos irmãos, continue fazendo seus comentários também e compartilhando as mensagens com outros. Não deixe de deixar o teu like também todos os dias para que outros venham a ouvir a mensagem da palavra. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, versículo de número 13, nós estamos falando numa outra parte, num outro lugar. Aqui no capítulo 11 é exemplos de fé, de homens lá atrás que partiram desta vida aqui sem ver, sem ter essa certeza que nós temos hoje, que é revelado. Isso que nós falamos aqui todos os dias, Cristo em vós, esperança da glória, escrito por Paulo em Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Os mistérios que estavam ocultos pelos séculos e séculos, mas tinha sempre alguém olhando mais alto um pouco e vendo lá na frente que não ia terminar tudo aqui. Não, tinha um futuro que eles não sabiam ainda com clareza, ouviam falar,
Aguardaram e não alcançaram, mas eles um dia ressuscitarão e estarão conosco também, porque eles pelejaram pela fé. Bendito é o nome do Senhor Jesus, sem ter visto, mas esperavam. E aqui no versículo 13 está dizendo assim, sobre algumas testemunhas já citadas no capítulo 11 até aqui. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-a de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Estrangeiros e peregrinos na terra. Assim a igreja de Cristo se sente. Versículo 14. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Quem diz isso? Nós somos peregrinos na terra, somos estrangeiros aqui. Eles estão dizendo por causa dessas palavras, que aguardam um lugar seguro, um lugar que existe, um lugar que Deus preparou para todos nós. Versículo de número 15. E se na verdade se lembrassem no caso daquela parte da onde haviam saído, teriam oportunidade de retornar. Mas agora desejo uma melhor. Isto é, a celestial. A celestial, por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. O que tu tens para falar sobre isso, Esther? Isso é muito maravilhoso. Quando nós passamos aqui lutas, tribulações, nós como salvos já temos a quem recorrer. Já temos maior certeza ainda, porque nesses ali que já tinham morrido na fé, mas não tinham visto nada, eles não tinham sabido que Jesus tinha morrido por nós. Nós já sabemos. Todos. Ele morreu por eles também, porque eles tinham fé da semente da mulher. Verdade. Que viria que esmagaria a cabeça de Satanás. E eles esperavam pela fé. Por isso eles morreram na fé, esperando as promessas que estavam feitas para eles também. Como meu esposo já falou, no dia da ressurreição, eles vão ressuscitar. E juntamente com nós, tanto os que morreram depois que Cristo veio e morreu, como aqueles que ainda estarão vivos, todos nós subiremos juntos ao encontro do Senhor nos ares. Eles esperam por isso, como nós esperamos. Nós é mais fácil hoje de esperar, porque nós já sabemos dos acontecimentos, sabemos da morte do nosso amado Jesus, sabemos que tem essa pátria, e quando nós hoje aqui pedimos nas nossas lutas, doenças, tribulações, clamamos ao nosso Jesus e dissemos: Senhor, como é bom ir morar contigo um dia. Como é bom estar nessa pátria onde não há mais lágrimas, não há mais tristeza, não há mais dor. Como será maravilhoso ver o teu rosto, Senhor. Ver o rosto daquele que deixou um dia a glória no lado do Pai e desceu aqui. Nós sendo pecadores, não sendo merecedores, mas ele desceu. Glória a Deus. E não foi nós que escolhemos a ele, mas ele nos escolheu. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós fomos escolhidos por ele. E assim nós esperamos
como aqueles irmãos ali. Se eles quisessem voltar atrás e não esperar por essa pátria, eles podiam desistir. Hoje, alguém pode desistir também, mas não faça isso. Não faça isso. Espere para um dia ir morar nessa pátria tão gloriosa. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ter essa esperança e nunca voltar atrás. Nunca. Se alguém já voltou, retorne ao caminho. Retorne a essa vereda gloriosa. Que Deus nos ajude. Amém. Que Deus Glória nos a Jesus. abençoe. Irmãos amados, aqui diz aquele que viram de longe, olharam de longe, e crendo-as, e abraçando as promessas, confessaram que eram Aleluia. estrangeiros e peregrinos na terra. Você não se sente assim às vezes? Um peregrino, só tu lutando, nem a tua própria família às vezes não quer aderir à fé que você professa, que você tem, que você recebeu do Senhor. Te sente estrangeiro, mas não desista. Te sentes um peregrino, com tudo que você precisa nessa terra, mas é peregrino, porque sabe que aqui tudo é passageiro. E aqui, se falando sobre as famílias, no caso a família de Abraão, se eles se achassem peregrinos e estrangeiros, eles podiam voltar para trás, para a pátria que tinham deixado lá atrás, voltado atrás, eles tinham posses para isso, tinham tudo, mas não. Eles iam em busca de uma promessa, Aleluia. de uma Canaã que ainda não é aquela que nós aguardamos, que eles também um dia aguardaram. Está muito além daquela promessa. A Canaã terrenal e essa divinal, a celestial, a indestrutível, a que não será atacada nem pelo inimigo, nem pelo pecado, por nada. Eles aguardavam esta pátria. E diz aqui a palavra, logo nós encerramos. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de retornar, mas agora desejavam uma melhor. Isto é, a celestial, por isso também Deus não se envergonha deles. Deus não vai dizer, eu não estou enganando vocês, não. Podem ficar tranquilos, que eu já preparei a cidade. Aleluia. Se vocês estão achando que é aqui na Canaã, aqui terrenal, não, rodeada de inimigos, enfrentando as feras dessa vida, não, eu não me envergonho, eu preparei, porque ele diz assim, não me envergonharei deles, ou eles não se envergonharão de mim, diz assim, por isso também Deus não se envergonhará deles de chamar meu Deus, ou seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Jesus, no capítulo de número 25 de Mateus, naquele convite glorioso, as mais belas palavras que um ouvido humano vai ouvir naquele dia, dos lábios do Senhor. Capítulo 25, versículo 34. Diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quem é esse rei? O Senhor Jesus, coroado de glória, que estiverem à sua direita. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu tenho este lugar preparado. Então, meu irmão, como vamos desistir? Porque está acontecendo tantas coisas neste mundo, tudo vai mudando, não é? Quantas
pessoas, multidões voltando atrás, deixando de ser aqueles crentes de fé, aqueles crentes fervorosos que se reúnem para glorificar e exaltar o Senhor, serem gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. É lindo, irmãos, ver o povo de Deus cantando e glorificando a Deus, serem gratos por tudo, gratidão na nossa alma, gratidão no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso ir, no nosso vir, no nosso reunir com os irmãos. Nada mais precioso do que isso nessa terra. É um povo que se acha estrangeiro e peregrino na terra. Mas o Senhor preparou para mim e para você um lugar especial. Por isso, irmãos, os profetas de Deus continuam ministrando a palavra e dizendo sempre as palavras do profeta, acho que Jeremias: terra, terra, ó terra, ouve a palavra de Deus, porque tudo aqui vai findar, tudo aqui vai acabar, mas aquela que o Senhor preparou jamais será tocada, o inimigo não vai chegar lá jamais, mas os salvos em Cristo Jesus ouvirão isto aqui: vinde benditos de meu Pai, e possuí como herança o reino de Deus, que está preparado desde a fundação do mundo. E Pedro diz assim: desde antes da fundação do mundo. As revelações de Deus para um servo dele. Querido irmão, ficar firme no Senhor é uma urgente necessidade na nossa vida, nesses dias tenebrosos em que nós estamos vivendo. Mas é possível, porque o Senhor prometeu de estar conosco todos os dias, até findar tudo aqui na terra, se cumprir o nosso tempo aqui. Querido Pai, no nome de Jesus, teu Filho amado, Sim, Pai. Nós te agradecemos pelo pão celestial, que nós precisamos dele todos os dias. Ouvimos nesse dia de domingo, ontem, várias vezes a tua palavra, mas estamos outra vez, Senhor, precisando ouvir. E quando pregamos a tua palavra, estamos também ouvindo, estamos alimentando a nossa alma, porque o inimigo também, Senhor, não cessa de nos atacar de dia e de noite, com setas terríveis, trazendo sempre as suas novidades para atacar. E tu tens a mesma palavra, as mesmas armas espirituais que tu ofereceste no princípio estão conosco hoje. E com elas nós temos vencido o nosso adversário até aqui. E cremos, Senhor, aleluia, com a ajuda do Espírito Santo, que nós vamos vencer até o fim. Dá força para os meus irmãos e irmãs, para o teu povo, guardando cada um, Senhor. É o pedido da nossa alma, meu Pai de amor, em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Amados e queridos irmãos, até amanhã, querendo Deus, quando nós vamos voltar outra vez com a bendita palavra.